Tá certo? Que é a mesma coisa. E a pergunta que eu faço para quem não for fanático. Para quem for fanático já deve ter desligado, já ter ido embora e tal. Mas quem não for fanático, a pergunta é, por que 70%, meu irmão, 70% em números redondos do eleitorado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Sul, do Centro-Oeste e do Norte votaram no Bolsonaro? Foi porque o Bolsonaro tinha uma obra extraordinária, vinha do passado, brilhante. Nem fudendo. Não tinha nada, era um picareta do baixo clero que roubava dinheiro na gasolina. Eu fui colega dele lá na Câmara, sabe? Roubava dinheiro da gasolina, roubava dinheiro de funcionário fantasma, um picareta dos últimos níveis que existia na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados. Estou te dizendo. E ele não me processa porque ele sabe que eu tenho as notas fiscais e tudo. Galera, qualquer pessoa pode ter. Portal da Transparência é só entrar lá e ver. Natália, era o nome. Natália? Era filha do Queiroz, que é o cara que tem 10 mortes nas costas, que agora está chantageando publicamente para eles apoiarem ele para deputado federal, o cara que estava ali preso e não sei o que e tal. Esse é o Bolsonaro. E 70% do povo votou porque ele apresentou uma proposta extraordinária, entusiasmo. Porra, o cara teve uma ideia. Zero. Não, posto de piranga, eu não entendo nada. É a apologia da ignorância. A maior parte da minha família votou no Bolsonaro e são pessoas... Agora a razão é uma só. O colapso econômico com a passionalidade do testemunho da corrupção generalizada que o Lula trouxe como elemento central do seu modelo de poder, lá como hoje. Não, mas eles confiaram muito no PT. Eu sinto que são pessoas que eles têm uma frustração com o Partido dos Trabalhadores que é insuperável. Você entende? Porque eles falam, eu converso hoje em dia com quem ainda não converteu o voto e eles falam, porque tem esse discurso... Quem hoje em dia... Eu sou um pouco... Eu não gosto de ficar chamando as pessoas de fascista sem muito motivo. E eu tenho a humildade de saber que eu tenho 28 anos e tem pessoas da minha família que são mais velhos, que eu respeito muito a inteligência, que sabem muito mais do que eu. Eu vou conversar, eles me ganham 1 milhão de argumentos, né? E sabem, e estavam lá vivos. E o que eles me dizem? E aí, óbvio, que as pessoas elas estão trabalhando, estão empreendendo, elas não estão ao dia inteiro ligadas na política. Né? Então são pessoas que falam, por mais que os crimes, e aí a gente discorda delas nesse ponto, por mais que os crimes do Bolsonaro sejam graves, eu não posso aceitar que eu fui obrigado a votar no PT 3 vezes. A gente deu 4 mandatos. 4 mandatos o povo deu. E eles falam isso, eles falam assim, olha, Bruno, sem chance essa discussão. Irmão, é isso aí. Por mais que eu entenda tudo que você está falando, passo eu não vou dar. Não foi aqui que o Marcos Uchoa disse que entre o que rouba e o que mata, eu prefiro ficar com o que rouba? Olha para onde é que eles estão levando o nosso país. Para mim parece uma escolha de merda. Não é uma escolha de merda, mas é que eles estavam... Mas nós não podemos ir para isso, o Brasil não aguenta. Bom, mas eu acho que a grande questão que tá se pondo agora, e aí você me corrige, ou sei lá, me ajude, não é me ajude, mas assim, dê os seus argumentos para tentar mudar isso, que é o seguinte, a gente tá desenhando aí um segundo turno que é Lula e Bolsonaro. Esse é o que tá... Assim dizem as pesquisas. Assim dizem as pesquisas, exatamente. E o voto hoje em dia, a gente tem, grosso modo, números grossos, a gente tem 33%, anti-Bolsonaro, portanto pró-Lula. A gente tem 30% anti-Lula, portanto pró-Bolsonaro. E 30% que não sabe ainda. Que tá meio... mais ou menos a mesma porcentagem da última eleição. Agora deixa eu te falar primeiro. Ninguém briga contra pesquisa. Agora você só precisa entender que pesquisa é retrato. E a vida é filme. Então, uma coisa é o retrato. Você tô aqui... Tirou um retrato, eu estava só passando a mão. Como é que é o retrato? Não é? Não? Gostei. Eu estava só passando a mão. Então, agora eu vejo o filme. Eu estava só passando a mão e não sei o que e tal. É outra história. Então, eu não estou assustado que eu vi um fantasma. Eu estava passando a mão, fazendo um argumento. Percebe? Mal comparando, pesquisa é isso. Portanto, a vida é filme. Agora, vamos ver aqui concretamente. Eu estava mostrando por Rolandinho, porque estão mandando para mim aqui. Pesquisa Ibope no Rio de Janeiro, na véspera da eleição. Eu vou aproveitar para ir no banheiro. Com vontade. No Rio de Janeiro, primeira à esquerda. Estou brincando, quase sempre é. Pesquisa Ibope no Rio de Janeiro. Paes, Eduardo Paes, 24, Romário, 18, Garotinho, 12. Witzel, 2. Quem ganhou a eleição? Witzel. Agora, pesquisa em Minas Gerais. Ibope no dia da eleição, 2/10, na véspera, que a eleição foi dia 3. Anastasia, 33, Pimentel, 22, Zema, 10. Quem ganhou a eleição? Zema. Colômbia ontem. Hoje, na verdade, não está acontecendo. O candidato que estava em terceiro lugar tinha 10%. Ninguém dava a menor bola para ele. Chegou, ganhou uma vaga no segundo turno com 28%, agora é favorito com 41%. Por quê?
Porque hoje a pesquisa tem um elemento muito mais de propaganda no Brasil moderno do que de aferição mesmo. Quem paga as pesquisas? Se você olhar, tiver curiosidade, quase todas são pagas por bancos. Olha de novo, o mesmo esquema. E os bancos querem que seja um dos dois. Querem confinar os dois e querem confinar os 3, os 4, os 5, para ter todo mundo disputando o frufru, mas tendo o compromisso de manter o sistema econômico, o sistema político, onde o suborno é mais fácil do que o convencimento. Por quê? Porque ninguém vai conseguir convencer a população, se eu mandar para um plebiscito, que o país vai cobrar 0,5% de imposto sobre as grandes fortunas acima de 20 milhões de reais e vai alcançar apenas 58 mil contribuintes e arrecadar 60 bilhões de reais por ano, dinheiro com o qual eu boto todas as crianças brasileiras numa creche em tempo integral. Um dos aspectos assim, interessantes sobre um segundo turno aqui no Brasil, eu tenho a impressão... O que foi, Zé? Não, pode falar, vai. Pode falar. Tá. Eu tenho a impressão que se a gente tivesse um segundo turno que tivesse, para não usar teu nome, se tivesse Moro e Lula, eu acho que a gente ia ter uma eleição no segundo turno bastante... Moro, não sei se é uma boa... Se tivesse X e Lula... Qualquer um ganha do Lula. Eu tenho a mesma impressão com o Bolsonaro. Qualquer um ganha do Bolsonaro. Porque assim, a grande questão que está aqui agora é Lula contra Bolsonaro. E um sustentando o outro. Se a gente tirar um, o outro está fudido. Pronto, é isso aí. Né? Simples assim. Mas isso é só uma sensação que eu tenho. Mas correta, eu sou profissional. Tá. Então, deixa eu lhe dizer, reeleição é um mandato de 8 anos com plebiscito no meio. A condição da disputa é tão desigual... O presidente dá uma canetada, muda juro, muda coisa, vai empréstimo, faz o bolsa no CD. Tem a máquina a seu favor. Enfim, e está no jornal. Fala bobagem, sai no jornal. Não fala nada, sai no jornal. Fala coisa bonita, sai no jornal, como eu já falei aqui. Tal. Então, o que está acontecendo? Pela primeira vez no Brasil, isso já tem ciência nos Estados Unidos, já houve esse precedente, o Jimmy Carter, por exemplo, é um caso importante, não é? Em que a reeleição funcionou como um plebiscito contra a situação. É o caso claro do Brasil hoje. Então, eu não sei ainda quem vai ganhar a eleição, mas eu já sei que um vai perder, o Bolsonaro. E é uma coisa científica, porque é o seguinte, nível de conhecimento 100%, nível de preferência 25%, o resto tudo rejeição. Então, o cara não vai alterar isso, porque a situação econômica vai dar uma virada espetacular, não. Tudo indica que vai tudo piorando na situação brasileira, sob o ponto de vista econômico, inflação, o diabo, que é o que interessa para a gente discutir, não é fascismo, sabe, comunismo, isso é tudo para distrair o povão, ou essas agendas identitárias, para distrair o povão e não discutir essencialmente onde é que está indo a grana, que nós cobramos de imposto, que é uma deveriam discutir também, né? Também tudo. Mas o essencial, Sim. O coração da coisa é a qualidade, a condição de viver, de trabalhar, de produzir, de ganhar salário, de remunerar os aposentados. Nós estamos produzindo 60 milhões de pessoas que daqui 15, 20 anos vão envelhecer sem aposentadoria nenhuma. Pela informalidade mais selvagem da história do mundo, que é o Brasil hoje. Isso tudo é o que devia estar sendo discutido. Pois bem, Bolsonaro está conseguindo 25%. 75% não quer o Bolsonaro. O Lula está conseguindo capturar 40%, 45%. Tem 30% que, por esse critério raso, que é só um critério bobo, que não explica a complexidade do movimento do voto, não querem. Eu, desses 30, eu já tenho 12. Agora, quando você vai olhar, o Datafolha mostra isso tudo, quando você vai olhar dos 45 do Lula... 12 nas pesquisas? Sim, nas nossas internas todas. Tá. Por quê? Porque eles ajustam na margem de erro. Então, quando diz 9, é a mesma coisa de dizer 12. Margem de erro 3 e PESP de ontem, pronto. Percebe? PESP, XP, um banco. Aí, Quest, Genial, outro banco. Nada contra. Não estou falando da desonestidade nem nada, mas, porra, não é estranho? Percebe? Eu pesquiso. Então, repare, nesses 45 do Lula, 15 estão votando no Lula coagidos por essa ideia de que é o único cara que vai derrotar o Bolsonaro, vai tirar o Bolsonaro, acabar com o Bolsonaro. Imperativamente ser no primeiro turno. Tem que ser no primeiro turno. Para ser um símbolo. Que é justamente o oposto, tá certo? Se você quiser derrotar o Bolsonaro, é tirar ele do segundo turno. Portanto, quem está votando agora no Lula por essa razão, devia votar em mim. Porque eu tiro o Bolsonaro. Eu estou ali no 12, o Bolsonaro 25. Sim. Ainda longe da eleição, com a condição da disputa completamente desigual, eu passo ele. Mas não tem nenhuma... Você vai ver a sensação que vai ser essas eleições. Enfim. E do outro lado, você tem 25 do Bolsonaro, uns 9 estão ali porque não querem o PT de volta. Com certeza.
Mas já machucado, já não explicam mais a rachadinha, já se zanga com a vulgaridade, a falta de educação. Não pararam muito pra pensar. Eu sinto que tá tendo uma inércia ainda, assim, porque, rapaz, é no susto. Nosso Lula tá subindo e eu preciso me proteger, então eu tô com o Bolsonaro. Sei lá, mas porque o povo tá vivendo o pão que o diabo amassou. E a centralidade do assunto política na cabeça do povo hoje não existe. Só quem está agarrado nisso é político e jornalista. Isso vai mudando gradualmente com o tempo. Daqui a pouco você vai inundar a televisão com comerciais, com posicionamento. Então vai aparecer um cara que tem uma biografia limpa, que tem uma proposta escrita, que vai para o debate, até com quem não devia. Muita gente diz que eu não devia ter ido. Vou debater com quem vai no Flow, vou no Flow. E vou mesmo. Aqui eu estou com muito prazer de saber da verdade de novo. Né? E pronto. E aí vamos ver. O que é que eles querem? Resolver de véspera a eleição, tirando o povo da jogada. E falando em eleição, já que você citou esse episódio aí complicado aí do teu papo com o Gregório, fiquei pensando muito sobre as eleições modernas, né, e como os instrumentos da internet colocaram complexidade na coisa, né? Porque assim, a gente tem um grupo que te acompanha muito, que faz questão de ver tudo que você fala, porque a gente tá interessado em entender onde tá a convergência, né, e tudo. A gente se juntou para assistir esse papo, né? E aí, assistindo, a gente ficou impressionado, porque o Ciro, ele tem muito a falar, né? Então, ele sempre tem posições e tal. E tinham tido acusações, assim, bem baixas e graves, né? No programa do Gregório, que eu gosto, assisto, e até tenho respeito pelo Gregório, apesar de ter ficado decepcionado. Eu fiquei decepcionado um pouco com a postura dele, né? Frente a tudo isso. Eu já posso te falar. Mas a questão é a seguinte, assistindo o papo... Começa que o Ciro recebe ele lá, depois das acusações, tudo. Tinha uma animosidade, né, instaurada ali, mas até ali num nível normal. E o Caba começa a falar. E fala, e toma ali não sei quantos minutos, eu não fui lá, que nem muita gente fez, a gente calculou, tal, mas foram muitos minutos de acusações sérias, assim, sabe, azedas tal, e o Ciro ali falando. Aí, uma primeira vez ele falou, eu quero só pontuar o que você tá falando, aí porque eu queria me explicar, tal, e aí ele já... Você não deixa eu falar, você chama a pessoa pra vir falar aqui e não deixa a pessoa conversar, não deixa a pessoa se expressar. A gente assistindo, a gente começou a rir, falou, como assim? Como é possível o negócio? O Ciro nunca deixou alguém falar tanto ininterruptamente quanto agora. O cara falou muito. Mas é porque, e aí pensando muito nisso, não sei se propositadamente ou não, mas o que interessa não é o que aconteceu no debate. É o que vai aparecer no corte de 1 minuto. Basta ele falar que foi interrompido... Para que no corte, o corte começa com ele falando que foi interrompido. O Ciro é uma pessoa que fala muito, então parece crível para quem não assistiu o debate inteiro que o Ciro ficou interrompendo o cara. Coisa que qualquer pessoa um pouco mais, assim, neutra, assistiria e falar, bom, no máximo, foi uma disputa de ideias ali entre duas pessoas que, normal, se interrompem, colocam as ideias e rola um conflito, né? Porque tinham coisas sérias sendo postas ali, entendeu? Então eu fico pensando que esse instrumento vai ser usado pelos teus adversários, que estão no tudo ou nada, que não estão com o projeto de baixo. Porque o negócio do Ciro é assim, ou ele passa com o projeto ou ele não passa. Então ele não tem porquê... Você tá entendendo o que eu quero dizer? Ele não tem porquê usar alguns subterfúgios que os outros estão dispostos a abrir mão. Isso é simples, eu vou te interromper agora. Não, por favor. Mas eu fiquei com essa impressão. É só para sublinhar. Não deixa ninguém falar, hein, cara. Eu não quero ser presidente do Brasil, sabe, vendendo a alma. Isso é uma coisa muito clara. A minha tranquilidade, a minha serenidade, minha disciplina, aguentar humilhação, não sei o que e tal,